Tu és adorado, Tu és adorado, Tu és adorado. Nós te amamos, nós te amamos. Com suas mãos aos céus, libera um brado de alegria a Ele, uma salva de palmas a Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. O Senhor Jesus é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Só Ele é digno. Aleluia. Queridos, abram a sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 13. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Aleluia. Meu Deus. Queridos, eu não sei vocês, mas assim, já tem um tempinho, né, que eu estou na igreja, tudo. Mas nesses últimos tempos, nós estamos vivendo um mover assim diferente, algo diferente do Senhor. E devo dizer a vocês, dá um medo, vai subir aqui. Dá um frio na barriga, cara. Porque não é apenas, e entendam apenas o que eu vou dizer, não é apenas ministrar para os irmãos, mas ministrar ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele se faz presente. E é uma grande responsabilidade, é uma honra, mas é uma grande responsabilidade. Então, assim, nosso coração, ele se enche de temor, porque estamos diante do povo do Senhor, e não somente dos filhos de Deus, mas o próprio Deus está aqui conosco. Então é algo totalmente diferente, queridos. Queridos, quando recebi a incumbência de trazer uma palavra nessa noite, eu falei, Jesus, ajuda aí. E assim, queridos, eu queria, sinceramente, sim, eu queria pregar o amor, sabe aquela coisa assim do amor. Vou pregar o amor de Jesus, cara, mas eu fiquei me debatendo ali, falei, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sua vontade, que é mais fácil, né? Porque eu acredito, queridos, que cada um tem um chamado, cada um tem a sua forma de se expressar, cada um tem como se fosse um rio que flui, e o Senhor Jesus me chamou meio para esse lado aqui, meio assim, meio profético, assim, sabe, essa coisa assim, não que é mal educado, queridos, mas às vezes é para chamar atenção, às vezes é para tirar do lugar. Às vezes assim, eu até gostaria, né, cara? Falar assim, vamos pregar as flores do Senhor Jesus, o bosque florido, mas não vai dar, cara. Então vamos começar aqui, 1 Reis, capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo, este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu recompensarei.
Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, eu não acompanharia, e não comeria nem beberia nada desse lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus, pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Amém, queridos? Queridos, eu creio, num tempo, para essa geração, um povo que está se levantando para dizer: não importando as circunstâncias, assim diz o Senhor. Queridos, eu creio que é de suma importância que nós entendamos que é tempo de nós nos levantarmos e nos posicionarmos como igreja do Senhor. Amados, o Senhor Jesus espera que nós, como filhos e filhas, nos levantemos e coloquemos diante deste mundo a verdade do Senhor. Amados, nós precisamos entender algo, queridos, que quando nós obedecemos ao Senhor, verdadeiramente, nós vamos correr riscos. Verdadeiramente, nós vamos correr riscos. Mas é melhor, querido, ser inimigo do mundo e amigo do Senhor, do que inimigo do Senhor e amigo do mundo, queridos. Amados, é chegado um tempo em que a igreja definitivamente vai precisar tomar uma posição nesse mundo. Eu creio, queridos, que nesses dias que virão, nós precisaremos tomar atitudes drásticas, tomar atitudes, queridos, que muitas das vezes nos levará a caminhos estreitos. Mas eu quero dizer a você, a melhor coisa que podemos fazer é obedecer ao Senhor. Queridos, o Senhor levanta esse profeta, e esse profeta ele profetiza contra um altar que o rei Jeroboão tinha construído. Amados, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que é chegado um tempo, queridos, em que nós precisaremos nos levantar contra as autoridades, contra quem for, mas nós precisaremos tomar uma postura. Queridos, deixa eu dizer algo. Eu tenho entendido através da palavra que somente através da obediência ao Senhor nós conseguiremos obter êxito. O que eu estou querendo dizer? Existem meios naturais para se conseguir as coisas, mas eu e você já não somos naturais. Então já não podemos mais andar de forma natural. A Bíblia diz que aqueles que são os filhos do Senhor são aqueles que ouvem a voz dele e obedecem. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, queridos. Nós precisamos obedecer, não importa o qual elevado seja o custo disso. Aliás, eu quero dizer a você, avaliar o custo não é tarefa nossa. Nós precisamos crer que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor é por nós. Mas é preciso, queridos, que nós nos levantemos nesse tempo e denunciemos o pecado. É preciso que nós nos levantemos nesses dias e não mais nos conformemos com as situações que estão ao nosso redor, querido. Porque muitas das vezes nós estamos olhando para tantas situações e muitas das vezes nós temos ficado calados. Eu creio que é tempo da igreja abrir a boca. Eu creio que é tempo, queridos, da igreja começar a dizer: assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, se você quiser abrir ali comigo. Jeremias capítulo 1, verso 10. Verso 9.
Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amados, existe um tempo certo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Mas eu creio que o melhor desse tempo é quando nós entendemos justamente o que é para nós fazermos nesse tempo. Porque se há um tempo para plantar, se há um tempo para colher, a melhor coisa que podemos fazer é entender qual é o tempo de plantar e qual é o tempo de colher. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eis que constituo vocês, eis que ponho as minhas palavras nas suas bocas. Amados, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E por que é que o Espírito Santo habita em mim e em você? Porque nós entendemos e nós já viemos ouvindo essa mensagem há alguns dias, que se fosse apenas para Ele nos salvar, no dia em que nós aceitamos a Cristo, nós teríamos morrido. E então, se nós não morremos, nós temos um encargo nessa terra. Aliás, nós temos uma dívida. Amados, a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Queridos, eu creio numa igreja que se levanta triunfante, quebrando todas as cadeias, despedaçando todo o jugo. Amados, eu creio que está chegando o tempo em que nós verdadeiramente sairemos do templo, entraremos nas casas e de uma vez por todas começaremos a quebrar todo o jugo sobre as famílias. Todos os cativeiros serão quebrados, queridos. Amados, uma das coisas que tem subido ao meu coração, e não só ao meu coração, mas dos irmãos que andam mais próximos a nós ali da intercessão, é que nós precisamos fazer mais. Nós precisamos parar apenas de nos defender e começar a atacar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Se elas não prevalecerão contra a igreja, queridos, é tempo de nós metermos o pé nessas portas e quebrarmos elas de uma vez por todas. Queridos, eu creio que é tempo de nós sairmos do nosso conforto, sairmos de uma zona de conforto e entrarmos em lugares aonde só nós temos autoridade para entrar. Eu e você temos autoridade para entrar em lugares e destituir reinos e principados. Queridos, aquele profeta, ele prediz, ele ergueu a sua voz contra um altar. E quando ele prediz, quando ele lança aquela palavra contra o altar, a Bíblia diz assim que aquele altar rachou de alto a baixo. O que quis dizer, o que nós estamos querendo dizer, é o Senhor confirmando a palavra que saiu da boca do profeta. Queridos, quando nós tivermos ousadia e entrarmos nas casas, os doentes serão sarados, os cativos serão libertos. Por quê? Porque o Senhor vai confirmar a palavra que vai sair da nossa boca. Eu creio, amados, eu creio nesse tempo. Eu creio que é hoje, eu creio que é agora, eu creio que é para essa geração. Se eu e você estamos aqui, é porque nós temos autoridade. E é o tempo dos filhos se manifestarem. Por quê? Porque as famílias estão sofrendo, queridos. E nós temos a solução para esse sofrimento. Eu e você, nós temos a solução para essas famílias. É tempo de nós pararmos de apenas estarmos na igreja e glória a Deus e aleluia. Isso é tudo bom, isso é maravilhoso, queridos. Mas entenda o que eu quero dizer. Eu creio. Quando nós nos reunimos aqui, nós sentimos a unção de Deus. E é maravilhoso. Mas quando nós entramos em lugares que são desafiadores, a unção é muito maior. A unção é maior, queridos. Eu gostaria que você abrisse comigo ali em Atos 16. Nós vamos ver um outro exemplo. Eu acho esse exemplo maravilhoso. De pessoas que ouviram a voz do Senhor e não temeram o que estava para acontecer.
Atos 16. Queridos, aqui a Bíblia diz, e ela está dizendo aqui sobre Paulo e Silas. E a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Queridos, nós vemos a trajetória de Paulo e Silas, e nós vemos a importância de ouvir a voz do Senhor. Amados, eles intentam ir para um lado, porque eles acham
né? Bacana, vamos para aquele lado ali, vamos evangelizar, vamos ministrar a palavra do Senhor ali. E a Bíblia diz então que o Espírito de Jesus não deixou que eles fossem. E eles tentaram por 2 vezes, Deus não permitiu. E aí então, através de uma visão, Paulo tem uma visão de um jovem dizendo: venha a Macedônia. Paulo, junto com os irmãos, vão correndo para Macedônia, entendendo que era a vontade do Senhor. Amados, quando eles chegam naquela cidade, pregam a palavra, até ali está tudo correndo maravilhosamente bem. Quando ele expulsa o demônio daquela moça, ocorre uma reviravolta em toda a situação. Eles são presos, são açoitados, e tamanha ira dos chefes da cidade, eles foram presos no cárcere interior e ainda amarrados. Mas, queridos, de alguma maneira, eles entenderam que aquilo era a vontade do Senhor, e eles continuaram adorando, louvando ao Senhor. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, um terremoto vem, abre as cadeias, né? O carcereiro pensa até em se matar, mas Paulo estava ali e impede o suicídio daquele homem. Amados, e nós vemos que através daquilo que Deus fez, não somente o carcereiro, mas toda a sua casa, eles entregam suas vidas ao Senhor. Agora eu quero te dizer algo. Qual a possibilidade daquela família ouvir o Evangelho, se Paulo e Silas, Paulo e os irmãos, estavam ministrando o Evangelho na praça, e eles estavam ali dentro da prisão, eles moravam ali? Qual a possibilidade daquela família ouvir o Evangelho? Queridos, através da obediência de Paulo, aquela família pôde ser salva. Amados, existem situações que para nós parece impossível de se chegar, mas quando nós ouvimos e obedecemos ao Senhor, se torna possível. Lugares que para nós parece que são intransponíveis, lugares que para nós parece que nós não vamos conseguir chegar, quando nós obedecemos a Deus, tudo se torna possível. Amados, nós precisamos entender que cada alma, ela é muito valiosa ao Senhor. Em 2017, eu posso testemunhar isso, porque eu sou grato ao Senhor por isso. Eu lembro que estava um frio, bem nessa época, e nós tivemos a oportunidade de ministrar e fazer uma casa de milagres em Calcaia do Alto. E lá, para ajudar, era mais frio do que aqui. E nós ministramos 4 semanas naquela família, para aquela família. Eu me lembro, queridos, que no primeiro dia que eu cheguei lá, era eu, minha esposa, uma outra irmã, e o casal, e a mãe deles, a mãe dela no caso. E quando eu cheguei, eu olhei aquela casa, queridos, vou falar para vocês, a casinha era feia, lugarzinho feio, né? E o frio deixava mais feio ainda. E aí quando eu peguei o violão, peguei a ministração da casa de milagre, falei assim, agora, né? Aí a primeira coisa que eu pensei assim, foi, nossa, mano, vou confessar o pecado, né? É bom confessar. Pensei assim, falei, meu Deus, saí de lá de Itapevi para vir aqui para ministrar para 3 pessoas. Pensei, né? Na hora que eu pensei assim, já veio a raiada do céu, assim, já deu uma, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aí eu falei assim, não está aqui, mas quem pensou? Foi eu que pensei, não, Senhor, foi o diabo. Aí na hora que eu acabei de fazer isso, o Senhor me disse assim, seja simples. Eu falei, amém, Pai, amém. Aí eu peguei o violãozinho, música simples, né? Tipo assim, eu navegarei, nada de muita nota, nada assim, muita coisa. E ministrei a palavra, 4 semanas. Amados, tempos depois, aquela família saiu daquela casa. Eles aceitaram a Cristo. Hoje eles congregam numa igreja lá em Calcaia. Todos os dias eu vejo ministrações deles. Esses dias atrás o
o rapaz me chamou e falou assim: ô cara, queria ir muito na sua casa. Eu falei: ô querido, a hora que você quiser. Aí ele falou assim: então, só tem uma questão. Eu falei: qual é? Então, eu preciso ver o dia que eu não tenho nada na igreja, porque eu tenho as coisas para fazer aqui, então tem que ser um dia que eu não tenha. E eu falei: uau. Queridos, eu ouvi a voz do Senhor, eu fui obediente, e os frutos estão lá. Não é glória minha, queridos, mas existem coisas que nós precisamos entender, que quando nós somos obedientes ao Senhor, a responsabilidade se torna toda dele. Quando nós obedecemos a Deus, queridos, Ele se torna responsável por tudo aquilo. Você tira toda a responsabilidade das suas costas, deixa com Ele. Por quê? Porque quando acontece algo, você vai dizer o seguinte: Senhor, eu estou só te obedecendo. Queridos, e verdadeiramente Ele cuida de nós. Mas é tempo de nós entendermos, queridos, que nós precisamos nos levantar contra todo esse sistema mundano, contra todas essas coisas, e começar a abrir a nossa boca e dizer aquilo que Deus está dizendo. Amós 3,3 é claro quando diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Queridos, nós precisamos estar de acordo com Cristo. Nós precisamos verdadeiramente nos alegrar quando Ele está alegre e nos entristecer quando Ele está triste. Eu entendo, queridos, que a nossa vida com Cristo é maravilhosa, mas existem momentos que nem tudo é festa. Nós precisamos entender os tempos, nós precisamos olhar para as situações. Verdadeiramente, não é mais tempo de nos conformarmos com as coisas. Não é possível, queridos, alguém cheio do Espírito Santo ver situações nas famílias, ver pessoas doentes, pessoas presas no pecado, e a gente olhar e falar assim: é normal. Não, não é normal, queridos. É tempo, queridos, de nós nos levantarmos com autoridade e despedaçarmos todo o altar levantado aos demônios. É tempo de nós quebrarmos todo o jugo nas famílias, queridos. A igreja está aqui para isso. Para isso nós somos levantados nesse tempo. Famílias virão a esse lugar despedaçadas, e nós, através da nossa boca, o Senhor poderá falar a eles. Através das nossas mãos, o Senhor poderá tocar neles, queridos. Através dos nossos pés, o Senhor poderá chegar nestas casas. É tempo, queridos, de nós nos levantarmos em fé e rompermos com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. É tempo de não aceitarmos mais a própria miséria em nossa vida, essas próprias coisas que nos rodeiam. É tempo de nos levantarmos contra tudo aquilo que tem nos rodeado e tomarmos uma posição de fé contra todas essas coisas que têm nos cercado nesses dias. A Bíblia diz, por exemplo, em 2 Timóteo 1,7, diz assim, que Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, mas espírito de amor, poder e moderação. É tempo de nós tirarmos esse espírito de medo do nosso coração, mandarmos ele embora e nos levantarmos em fé e quebrarmos todas essas coisas. Eu creio, queridos, que é chegado um momento, mais do que nunca, que essa nação, porque nós vamos falar dessa nação, nós estamos inseridos nessa nação. Essa nação precisa da igreja. Queridos, quantos creem no avivamento? Quantos creem? Amém. O avivamento precisa começar em mim e você. O avivamento não vai chegar na nação se não começar por nós. O avivamento, queridos, ele não vai chegar na nação se ele não passar pela igreja primeiro. O avivamento deve vir pela igreja, deve sair da igreja. E ele vai tocar nessa nação. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que o avivamento vai tocar nessa nação, mas ele precisa começar em mim e você. É tempo, queridos, de nós deixarmos as coisas de menino. É tempo, queridos, de nós deixarmos todos os embaraços para trás e decidimos de uma vez obedecermos a voz do Senhor. Eu creio, amados, que é tempo
é chegado o tempo em que nós veremos milagres e maravilhas. Mas para nós vermos isso, nós precisaremos obedecer à voz do Senhor. Precisaremos, queridos, como o pastor Robson disse no domingo, não andar por circunstâncias. É tempo de nós deixarmos as circunstâncias de lado e entendermos que o Senhor está sentado sobre os dilúvios. É tempo, queridos, de nós entendermos que o Senhor cuida de nós. É tempo de entendermos de uma vez por todas que nós temos uma aliança com Cristo. Nós somos aliançados. Eu creio em nome de Jesus, que através das nossas mãos, os paralíticos se levantarão, cegos verão, queridos. Eu creio nisso. Eu creio, queridos, que os mudos falarão. Eu creio que os cativos serão libertos. Eu creio que o coração dos pais se converterá aos corações dos filhos, e dos filhos aos pais, porque nós liberaremos palavras de cura, palavras de libertação. Mas é chegado o tempo em que nós precisaremos mais do que nunca nos posicionar. Nós vemos pessoas na Bíblia que não se conformaram, queridos, que mesmo debaixo de uma dominação maligna, não se conformaram, e foram essas pessoas que Deus usou para transformar aquele ambiente. Quando nós pararmos de nos conformar com a situação, o Senhor começará a se manifestar em nós e através de nós, e a quebrar todas as situações que estão cercando aquele lugar. Nós vemos Gideão. Amados, Gideão, ele olha para a situação da vida dele, ele olha os midianitas roubando tudo, saqueando toda a comida. Cara, Gideão não se conforma com aquilo. Gideão vai à noite malhar o trigo no lagar, aonde era justamente um lugar aonde se malhava, onde espremia as uvas. Mas Gideão não se conformou com aquilo. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, e o anjo diz assim: vai nessa tua força aí, varão valoroso, o Senhor é contigo. Querido, somente uma pessoa inconformada diria o que Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que veio sobre tanta miséria, tanta bagaceira assim? Se Gideão estivesse conformado com a situação, queridos, talvez ele esperasse os midianitas virem, pegarem tudo, a sobrinha que deixar, ele comer. Mas ele procurou fazer algo diferente. Amados, é tempo da igreja se levantar em fé e romper com todo o sistema. Romper com todo o sistema maligno que tem assolado as nossas casas, assolado as nossas famílias. Eu creio que é tempo de nós abrirmos as nossas bocas e de uma vez por todas começarmos a professar a palavra de Deus. Amados, nós não podemos mais viver em miséria. Nós podemos ter nós podemos ter um tempo difícil, mas nós não podemos viver uma vida difícil. Se você está vivendo uma vida difícil, tem algo errado. É porque muitas das vezes você está se conformando com aquilo. Mas a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com essas coisas, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Eu creio que é tempo de nós pararmos de achar que é normal ficarmos doentes toda hora. Não é possível, queridos, quando muda o tempo, a gente já olhar e falar assim: mudou o tempo, eu vou ficar ruim. Não é possível que nós vamos continuar falando a mesma coisa e ficar ruim e achar que isso é normal. Hoje eu fui em Itapevi, no centro de Itapevi, comprar uma peça para o carro. Aí eu cheguei lá, a moça da autopeça, o nariz dela parecia o nariz do Bozo, sabe? Vermelho assim. Aí eu olhei e falei: nossa, você está gripada? Ela falou assim: não, é rinite, mas quando muda o tempo assim, já... Aí eu falei: tá. Queridos,
Até quando nós vamos ficar assim? Ah, mudou o tempo, eu vou ficar assim. Não, querido, mudou o tempo, estou nem aí, velho. Jesus me curou em qualquer tempo. Me curou no inverno, me curou no verão, me curou na primavera, me curou no outono. Em todos os tempos eu sou sarado. Ah, mas a situação econômica do Brasil está difícil. Ei, o Senhor nos prosperou. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós não precisamos temer o que virá no amanhã. Não é possível, queridos. Nós precisamos entender, queridos, que homens e mulheres de Deus que se levantaram em autoridade, debaixo de uma obediência, eles romperam com o sistema. É preciso que nós rompamos com todo o sistema, com todas essas coisas que nos cercam, todas as coisas que nos prendem. A Bíblia diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós somos livres. Eu e você somos livres. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Que independente da circunstância, independente de onde estamos vivendo, somos livres. O Espírito do Senhor habita em mim e habita em você. Quando em Isaías 61, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus habita, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Deixa eu até falar aqui direito. Quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aos algemados, Queridos, nós precisamos entender que antes do Senhor Deus me ungir para pregar as boas novas, eu já recebi as boas novas. Antes dele me enviar a curar os quebrantados de coração, eu fui curado. Antes de proclamar libertação aos cativos, eu fui liberto. E a pôr em liberdade os algemados, queridos, não há mais algemas em mim. Nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer no que o Senhor já fez por nós. E nós precisamos de uma vez por todas sermos boca de Deus nesse tempo. Ah, mas se eu falar isso, o que vai acontecer? Querido, se Deus mandou você falar, diga, a responsabilidade é dele. É tempo, queridos. É tempo de nós nos levantarmos e rompermos com todas essas coisas. Eu creio que nós precisamos verdadeiramente crer no Evangelho, porque Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Queridos, eu fico pensando sobre todas essas coisas, e eu entendo que nós precisamos dar uma resposta para o Senhor, de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Tudo aquilo que Ele está fazendo, vai fazer. Nós precisamos dar uma resposta. O Senhor, eu tenho conversado com alguns irmãos, eu tenho visto que o Senhor tem chamado a igreja para tempos de jejum, tempos de oração. Queridos, mergulhe no jejum, mergulhe na oração. Oração em línguas, meditação da palavra. Nós precisamos entrar nesses lugares. Nós precisamos romper com todas as vozes, sabe? Conseguir ouvir a voz do Senhor audível, de forma audível. Porque somente dessa maneira nós conseguiremos obedecê-lo. Por quê? Porque quando você conseguir ouvir a voz do Senhor nitidamente, você já não vai ter mais dúvida. Eu me lembro uma vez, queridos, e isso eu digo justamente como exemplo, né? É bom a gente ter uns exemplos assim. Uma vez eu estava numa vigília e eu estava tocando violão naquele dia. Eu tocava bem pra caramba, 2 notas, né? 3 notas assim no máximo, na benção. Mais nota não, mas só isso aí já. Queridos, eu estava ali, de repente Deus falou assim para mim: manda o povo andar em volta do templo, assim, da igreja, e dar 7 voltas. Na 7ª volta, manda o povo gritar que as muralhas estão caindo. E até tinha um Paulo com o chofar, manda o Paulo tocar o chofar, tudo. Aí eu falei: rapaz, acho que eu estou ficando doido, né, velho?
Aí eu continuei tocando a musiquinha, né? Passou dois minutinhos, a mesma voz de novo. Manda o povo marchar em volta da igreja. Aí eu pensei assim, falei, acho que eu estou ficando doido, né, velho? Continuei tocando a musiquinha de novo. Daqui a pouco a mesma voz. Manda o povo marchar em volta da igreja, dos 7 votos. Aí eu falei, gente, para. Falei, é para a gente dar 7 voltas aqui. E na 7ª volta a gente gritar que os altares, que está quebrando as muralhas. Tá, beleza. Amados, tinha umas 20 pessoas. Na hora que aconteceu aquilo, parecia que tinha umas 100 pessoas dentro da igreja. Um barulhão, virou um barulhão dentro. Né? Mas beleza, aconteceu, tá, uau, né? Queridos, quando acabou a vigília, uma irmã veio rindo para minha cara, assim, veio rindo. Eu falei, coisa boa não é, quer ver? Chegou para mim e falou assim, ei, Alex. Eu falei, que foi, irmã? Deus precisou falar 3 vezes com você para você obedecer. Eu falei, misericórdia, Senhor. Misericórdia. E eu entendi, queridos, que verdadeiramente nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Porque somente através de um relacionamento íntimo com o Senhor, nós conseguiremos ouvir a voz dEle. Queridos, durante um tempo também eu tentei ir nesse negócio de profetizar através de sinais. Quebrei a cara também. Um dia o Senhor falou para mim, faz assim, assim. Aí eu falei, rapaz, isso é pesado, hein? Eu falei, Senhor, dá um sinal para mim fazer isso. Aí o Senhor me disse assim, se a minha voz não é suficiente para você, não sei o que mais. Eu falei, misericórdia, Senhor. Queridos, precisamos ouvir a voz do Senhor. Esses homens fizeram essas coisas porque eles ouviram a voz de Deus. Eles não tiveram dúvidas. Paulo, ele foi para Filipos porque ele não teve dúvida daquilo que Deus mostrou para ele. Aquele profeta, ele profetizou contra o altar porque ele não teve dúvida daquilo que Deus falou para ele fazer. Tantos homens e mulheres fizeram tantas coisas para o Senhor porque eles não tiveram dúvidas. E o Senhor se tornou responsável por aquilo. Da mesma maneira, queridos, é quando nós entregamos o dízimo, quando nós dizimamos, primiciamos, ofertamos, o Senhor se torna responsável pelas nossas finanças. Nós precisamos parar de ter medo quanto ao dinheiro. Davi disse, fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo da sua descendência mendigar o pão. Eu e você somos justos, queridos. Nós não vamos mendigar o pão. Posso ouvir um amém? Nós não vamos. E isso são coisas do demônio, são coisas demoníacas que vêm falando conosco, olha, cuidado com as finanças, cuidado, não dá o dízimo, não faça isso. Nós precisamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Se nós quisermos andar no lugar mais elevado, é preciso que nós consigamos ouvir e obedecer, porque ouvir todo mundo ouve, queridos. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem dito. Às vezes Deus chega e fala assim, dá 100zão aí para o teu irmão. Aí alguns de nós já falam assim, sai diabo. Ué, o diabo vai dar dinheiro para os outros, queridos? A gente tem umas ideias doidas, né, cara? O diabo não vai mandar dar dinheiro para os outros. Mas a gente às vezes, por desconhecer a voz do Senhor, a gente acha que são vozes de outros lugares, é demônio que está falando. Amados, somente através de uma vida totalmente entregue aos pés do Senhor é que nós conseguiremos viver uma vida em triunfo. O Senhor Jesus disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em quê? Abundância. Mas como é que nós conseguiremos usufruir da abundância do Senhor se nós não ouvirmos ao Senhor? Eu acho muito interessante em Marcos capítulo 16 ali, acho que é 16, 15, 16, quando o Senhor foi preso, e acho que é 15, né? 15, quando o Senhor foi preso, a Bíblia diz assim que tinha um jovem que estava só com lençol. Já pensaram nisso, queridos? Estava só com o lençolzinho lá, velho. E quando os guardas vieram, ainda puxaram o lençol dele e saiu correndo pelado no meio do mato, não foi? Muitos estudiosos dizem, porque não está na Bíblia, queridos, mas muitos dizem que era justamente o jovem rico. Chegou o momento que ele falou, velho, não dá não. Vendeu foi tudo, até a roupa do couro, velho.
para poder seguir o Senhor. Mas a gente precisa entender, queridos, que haverá um custo. Haverá um custo em nós obedecermos. Nesse tempo, por exemplo, que está frio, jejuar não é gostoso, queridos. Não é gostoso. Mas para a carne não é bom, mas para o Espírito é maravilhoso. Nós precisaremos decidir se nós andaremos na carne ou no Espírito. Amados, eu creio que o encontro que nós teremos agora será um divisor de águas para todos nós. Mas é preciso que eu e você venhamos a investir as nossas vidas nisso. O Senhor já decidiu fazer, mas nós decidimos. O Senhor olha para nós e diz assim: o que é que vocês acreditam? No que vocês acreditam? Aí a gente fala assim: não, Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas naquele lugar. Qual o nosso investimento nisso, queridos? Qual a nossa parte nisso? Porque se nós acreditamos que o Senhor vai fazer grandes coisas, eu creio que é tempo de nós investirmos tudo que nós temos. Eu creio que é tempo, queridos, de nós investirmos no jejum, na oração. Eu creio que é tempo de nós investirmos tudo que nos cabe investir. Porque eu creio que haverá uma grande semeadura naquele lugar. Eu creio que haverá um grande derramar do Espírito sobre aquele lugar. Mas eu também não vou falar só sobre aquele lugar, porque senão os que não forem vão falar assim: poxa, eu não vou, então só vai para aqueles que estão lá. Não, queridos, essa igreja será impactada pela glória do Senhor. Nós já estamos sendo impactados, mas eu creio nesses dias que a glória do Senhor virá e não deixará ninguém de pé nesse lugar. Eu creio, queridos, que o altar que foi levantado aos ídolos está sendo derrubado. Eu creio que pessoas que estão entrando nessas portas estão sendo libertas. Eu creio que famílias estão sendo restauradas nesse tempo. E por que o Senhor está fazendo? Porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor e estamos obedecendo. Nós estamos obedecendo, queridos. Eu creio em algo sobrenatural que está rompendo nesses dias. E eu posso dizer, como um dos profetas dessa casa, a visão que tenho é como uma grande barragem. Atrás dela, cheia de água, mas eu vejo ela quebrando. Eu vejo ela quebrando, queridos. Eu vejo ela quebrando. Em nome de Jesus, as águas do Senhor vão entrar nas nossas vidas. As águas do Senhor vai tocar nas nossas vidas de forma poderosa nesses dias. Eu creio que milagres e maravilhas vão começar a acontecer e nós não vamos conseguir explicar o que está acontecendo. Eu creio que nós estamos entrando num tempo em que nós não vamos conseguir mais explicar, porque é o Senhor que está fazendo. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: tenham coragem de obedecer aquilo que eu estou dizendo. É tempo, queridos. É tempo de nos levantarmos em ousadia e rompermos com todas as cadeias, despedaçarmos os julgos, queridos. Sermos boca de Deus nesse tempo. Aleluia. Coloque-se de pé, queridos, vamos orar. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Nós nos colocamos diante da Tua majestade, Senhor. Tu és bom, o Senhor é fiel. O Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono das nossas vidas. Verdadeiramente reconhecemos o Senhor aqui. Pai querido, eu oro, Deus, para que ouçamos a Tua voz e tenhamos coragem de obedecer, Senhor, não importando as circunstâncias, não importando, Deus, aquilo que possa acontecer conosco, mas crendo, Deus, que através das nossas vidas o Senhor vai libertar muitas pessoas nesse tempo. O
O Senhor vai fazer milagres e maravilhas, não apenas em nós, mas através de nós, Senhor. Eu creio, Senhor, numa igreja que se levanta nesses dias, com ousadia, com intrepidez, com coragem e autoridade que nos foi dada, Senhor. Nos foi dada autoridade. Nos foi dada autoridade. E nós, através dessa autoridade, vamos sim, Senhor, arrebentar as portas do inferno. Elas não prevalecerão contra nós. Elas não prevalecerão. Eu creio, Senhor, e te agradeço, porque estamos entrando num tempo novo. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos, adora Ele, adora Ele. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do rio sobrenatural, quero transbordar. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do rio